O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio das tormentas, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormenta. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na palavra de Deus desse domingo aparecem vários nomes de personagens do Antigo Testamento e outros nomes, e todos eles têm algo a dizer, significam alguma coisa. Quando a gente escuta no final desse evangelho sobre Moisés e os profetas, quando se dizia isso, ou então aquela outra expressão, a lei e os profetas, se referia à Bíblia. A Bíblia, de alguma forma, personificada na pessoa de Moisés, a qual era atribuído os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois os livros dos profetas, né? Então, ali a Bíblia encontra, por assim dizer, um rosto concreto nesses nomes. Outro nome que aparece aqui é Abraão, e essa expressão tão interessante, aqui ela foi um pouco arredondada nessa tradução, que foi levado para junto de Abraão. O texto diz: foi levado para o seio de Abraão. É uma expressão que a gente encontra no Novo Testamento, o Filho unigênito que estava no seio do Pai, esse nos deu a conhecer o Pai, né? Como São João escreve no prólogo do seu Evangelho. Depois, no próprio Evangelho segundo São João, aparece o discípulo amado que encosta a sua cabeça no peito de Jesus,
O que quer dizer isso, estar no seio de alguém? Isso se refere à posição das pessoas num jantar, num banquete, porque na antiguidade não comiam sentados, mas deitados de lado, né, reclinados. Então a pessoa que estava mais pertinho de você, que é aquele amigo querido, aquela pessoa querida de você, que você gostava de colocar bem perto no banquete para poder conversar com ela à vontade, cada vez que ela ia falar com você, ela se virava um pouco e encostava a cabeça no teu peito. E esse era o amigo do peito, né? Aquele que está perto da pessoa. Então aqui, por que ele foi levado para o seio de Abraão? Porque Abraão simboliza a atitude de fé. Abraão é aquele que, sem enxergar, sem ver, acredita naquilo que os olhos dele não são capazes de ver. E aqui um pouco, tudo nesse evangelho, assim como nas outras leituras, é sobre isso, sobre essa fé que nos faz enxergar aquilo que os olhos humanos não são capazes. Mas antes de falar disso, eu queria falar de também uma outra expressão que aparece na primeira leitura e que me levou a refletir, a pensar por que foi colocado isso aqui. Porque o profeta Amós, ele se lamenta, né, por aqueles que vivem despreocupados, que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho, novilhos, que cantam ao som das harpas, que bebem vinho nas taças, se perfumam com os mais finos ungüentos. E aqui diz o profeta Amós, e não se preocupam com a ruína de José. Aí você diz assim, por que ele fala o nome de José aqui? O que tem a ver? Que José é esse que ele está falando? E aqui também é uma personificação, porque quem é José na Bíblia? Era aquele irmão dos 12 filhos, né, de Israel. Ele era um dos 12, né, dos 12 filhos de Jacó, que depois foi chamado por Deus, teve seu nome trocado por Israel, né? Então, era um daqueles 12 filhos que deram origem às 12 tribos de Israel. E o que José tinha de especial? Ele era o preferido de Jacó, era o filho preferido entre os 12, o filho que ele mais gostava, o filho que Jacó mais gostava era José. E ele dava uma preferência, dava presentes especiais para esse filho, e ele acabou gerando a inveja dos outros. E os outros, por inveja, acabam vendendo ele por escravo, e aí o que acontece com ele, não vou dar spoiler, leiam no livro do Gênesis, né? O que acontece com ele no final. Mas justamente aquele que foi desprezado, que foi desconhecido pelos outros, que foi vendido como escravo, que foi justamente levado à desgraça, né? Como aqui diz, aqueles que não se preocupam com a ruína de José. Então, justamente foi José que salvou depois toda a sua família da fome, porque ele se tornou importante. E ali ele se tornou o intermediário, aquele que dava o alimento para aqueles que precisavam numa época de penúria. Então, por que ele fala, por que Amós fala aqui desses homens ricos que não se preocupam com a ruína de José, como dizendo, vocês não veem que essas pessoas que viraram invisíveis para vocês, esses são os irmãos de vocês. E esses irmãos são aqueles que um dia vão abrir a porta do reino dos céus para vocês. Existia uma grande tradição na Idade Média cristã, que acabou um pouquinho se perdendo,
que o porteiro do céu não era São Pedro, não achavam que era São Pedro que estava ali nos portões do céu. Os medievais diziam assim: o porteiro do céu são os pobres. Eles estão lá na porta do céu, eles só vão abrir a porta para aqueles que eles reconhecerem. Eles disseram: eu te conhecia na terra, você me conhecia. Então, é justamente dessa fé que sabe ver o irmão. E é interessante porque a história de José, ela é toda uma imagem da história de Cristo, né? Cristo que também é vendido, né? Traído por Judas pelo preço do escravo, as 30 moedas de prata, que é condenado, mas que depois ele se torna o Salvador dos seus irmãos, né? Pela sua cruz. Então, esse irmão que a gente tem diante dos olhos, crucificado, na ruína da cruz, é aquele que nos convida a ter a fé de Abraão, para ver que Cristo crucificado está no meio de nós. É interessante, tem algumas pessoas com um entendimento um pouco errado que não leram os decretos do Concílio de Trento, que diz que a Eucaristia e o Calvário, eles são o mesmo sacrifício, mas em duas formas diferentes. Porque no Calvário houve morte, houve sofrimento, Cristo foi torturado na cruz, morreu. Na missa, Jesus não morre, não sofre, não é torturado na missa. Graças a Deus, porque o torturador seria o padre no caso, né? E porque Cristo está fazendo a mesma oferta que fez no Calvário ao Pai, pela mesma intenção, ou seja, pela nossa salvação, mas numa outra forma, num outro modo. No Calvário foi cruento e na missa incruento, ou seja, sem sofrimento, sem morte, sem dor. Ali Cristo está glorioso, vivo, ressuscitado, em cada missa. Mas isso não quer dizer que a gente não tem diante de nós o Cristo crucificado. Onde é que está o Cristo crucificado? Onde é que a gente pode contemplar o Cristo crucificado e consolar a Cristo crucificado com fome, com sede, nu, doente, estrangeiro, preso? É justamente no meio de nós. Toda pessoa sofrente nos apresenta Jesus Cristo. E não é interessante porque a gente não deve entender isso como Jesus Cristo dissesse: o que fizerem por eles é como se tivessem feito para mim. Jesus não fala esse como se, ele fala: cada vez que fizeram, é a mim que fizeram. Porque no momento em que Jesus assumiu a nossa humanidade, ele se ligou de forma misteriosa a todo ser humano, mas de alguma forma ele se apresenta, ele se manifesta de uma forma especial naquele que sofre, no pobre, no miserável, no esquecido, na pessoa que é colocada para baixo do tapete desse nosso mundo que se proclama feliz, mas que na verdade vive no meio de um grande vazio. E é com esse olhar de fé que a gente é convidado a descobrir a presença do Cristo que sofre no meio de nós. E aqui eu não posso deixar de contar esse diálogo misterioso, místico e amoroso entre Catarina de Sena e Jesus Santa Catarina,
porque ela disse ao Senhor: eu gostaria de te amar do jeito que você me ama, porque aquele que eu amo, que és tu, né, Jesus, é alguém que pode tudo, é alguém que não precisa de mim, é alguém que é todo poderoso, alguém que é a fonte de toda graça, de todo bem. Mas aquela que você ama, ou seja, eu, é pequena, é miserável, não tem nada, não pode nada, não sabe nada. E você me ama com esse amor de misericórdia. Eu gostaria também de te amar com esse mesmo amor de misericórdia, mas eu não posso porque você já tem tudo. E aí Jesus responde para ela, ao coração dela nesse diálogo: sim, você pode me amar desse jeito, porque em cada pessoa que sofre, em cada pobre, em cada miserável, você pode me amar com amor de misericórdia. E é disso que se trata, irmãos. Então, quando a gente escuta essa pregação da igreja sobre os pobres e sobre a opção preferencial pelos pobres, a gente nunca pode confundir isso com nenhuma categoria sociológica, nem econômica, nem política, nem ideológica. Isso está na raiz da nossa fé. É com o olhar de fé, da fé de Abraão, que a gente é convidado a descobrir a Cristo no pobre, e no pobre de todas as pobrezas. Porque, como no caso desse rico, o pobre não estava longe. Aquilo que depois virou um abismo, que não se podia ultrapassar, durante a vida do rico, esse abismo era apenas 5, 6 passos, era ali da mesa dele para a soleira da porta, onde estava o pobre Lázaro. E o pobre, esse Cristo presente no pobre, ele também está ali a 5, 6 passos da nossa casa, da nossa vida, do nosso local de trabalho, da rua por onde a gente caminha. Ele está ali. É a pessoa solitária, é a pessoa doente, de doença física, mental, espiritual. É aquele faminto e sedento da comida, mas também da palavra de Deus, de uma palavra de carinho, de um gesto, de um olhar. Um dos principais dramas da pessoa que sofre é que ela se torna invisível. Como esse Lázaro, que durante toda a vida do rico ficou invisível aos olhos dele. A pessoa que sofre diz: ninguém nem olha para mim, as pessoas que me veem desviam o olhar, porque não querem ver coisa triste, não querem ver coisa ruim, querem olhar só para o lado lindo, brilhante da vida. Então, aquele que sofre se sente cada vez mais sozinho, porque não tem ninguém que olhe nos olhos dele e chame ele pelo nome. E essa é a fé que nos faz olhar para o pobre e ver José, e depois, por trás de José, ver o próprio Jesus, que nos convida e nos diz: assim como eu te amo, com amor de piedade e de misericórdia, aqui está a oportunidade para você devolver e corresponder a esse amor também com um amor de piedade e de misericórdia. Nesse banquete espiritual da Eucaristia, onde nosso alimento vivo é o próprio Cristo ressuscitado, glorioso, que Ele nos abra os olhos da nossa fé, para a gente reconhecer a presença dEle crucificado no meio da nossa vida, e assim a gente possa entregar a Ele o nosso amor na forma de perdão, na forma de piedade, na forma de misericórdia.